Existe um entrelaçamento muito interessante entre a primeira leitura e o Evangelho de hoje. A primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, mostra que Maria frequentava a comunidade apostólica e era fervorosa na oração, era fervorosa na partilha do pão, era fervorosa, ou seja, Maria era fiel seguidora de seu filho ressuscitado e ali obedecia a orientação do filho que dizia: vocês devem permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês, o que a gente celebrou ontem. Então, de acordo com esse texto, aparece ali para a gente, não principalmente ou em primeiro lugar, a figura da mãe de Jesus, mas aparece ali a figura da seguidora de Jesus, da primeira fiel, que naturalmente tomou para si a maternidade daquela que é o corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Quem é mãe da cabeça é mãe do corpo. Sendo mãe de Cristo, cabeça do corpo, que é a igreja, ali fica clara então essa maternidade de Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo discipulado dela. Ela é mãe de Jesus e primeira discípula, ou discípula exemplar dele, de Jesus. O texto do Evangelho é de uma beleza ímpar, né? Está entrelaçado, como disse, com o texto dos Atos dos Apóstolos. É o momento em que Jesus está na cruz e observa que ali aos pés da cruz está uma tia de Jesus, Maria, mulher de Cleofas, está a mãe de Jesus e ao lado o discípulo amado. E Jesus olha para a mãe e diz: eis aí o teu filho. Era de se esperar que Jesus talvez tivesse um comportamento diferente, por exemplo, pensando que naquela época, Nossa Senhora, para a expectativa de vida da época, estando Jesus com 33 anos e ela tendo sido mãe em torno de 15, que ela tivesse uns 48 anos, vamos pensar mais ou menos assim, já era uma idosa para a época. Então que Jesus tivesse em primeiro lugar, a preocupação de que o mais jovem dos discípulos, saudável, portanto, pudesse cuidar da mãe dele, uma vez que Jesus estava ali para morrer, ou já a caminho da morte. Mas Jesus inverte esse eixo natural de preocupação e ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho, como quem diz, cuida dele. Quando, do ponto de vista da lógica do cuidado, talvez ela precisasse mais receber do que oferecer. Fica claro ali, então, que não era a oferta de uma idosa para o cuidado de um jovem, mas era a oferta da igreja, representada ali na figura de João, que dos discípulos foi quem ficou, quem esteve até aquele momento da cruz, que era oferecida a Maria na condição de mãe. De alguma forma, continua a reflexão lá dita dos Atos dos Apóstolos, que a gente acabou de ouvir, né? Jesus morria na cruz, mas dizia para a mãe dele: como você foi minha mãe, também é mãe desse corpo, também é mãe do corpo místico de Cristo, que é a igreja. A maternidade que se estendeu a mim do ponto de vista da natureza é uma maternidade que também é sua do ponto de vista da sobrenatureza. Maria é mãe do corpo físico de Cristo, mas também é mãe do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, portanto, ali João nos representa. E nós somos entregues naquele momento da cruz a Nossa Senhora como mãe, os cuidados da mãe da igreja. A mãe de Deus também é mãe da igreja. E depois Jesus inverte a lógica, né? Que ele diz assim: filho, eis aí a tua mãe. Talvez aqui, nesse segundo caminho, né, na volta do processo, pensando em figuras de cuidado, em virtude da idade de Nossa Senhora e da juventude de João, mas também fechando um ciclo no sentido de que, ó filho, eis aí a tua mãe, deixe-se educar por ela, permita que ela te eduque, que ela te faça crescer, de modo que as lições da mãe, como foi para Jesus, também devem ser lições
para o filho João e para toda a igreja representada nele. Não sei se eu confundi um pouco as coisas, mas acho que deu para entender direitinho, né? Nós celebramos no dia de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, né? A Mater Ecclesiae, a Mãe da Igreja, exatamente uma espécie de configuração lógica daquilo que está presente nos textos que nós ouvimos na palavra de hoje. E que dá sequência àquela reflexão de Santo Agostinho, que fala da cabeça e do corpo, Cristo cabeça, e que nós falamos sobre ela no dia da ascensão do Senhor. Ela é mãe da cabeça, do corpo físico e mãe do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Que a gente se sinta, então, assim, abrigado, protegido, amparado no colo maternal da Mãe de Jesus e nossa mãe.